Bem-vindos de volta à nossa série Olhando para Jesus. No nosso último episódio, nós olhamos para uma citação de George Whitefield, e foi uma citação maravilhosa dele que eu vou ler de novo. E depois eu vou dar a vocês uma espécie de introdução que foi escrita pela minha mão. E em seguida nós vamos examinar mais duas citações, eu espero, de João Calvino e de novo George Whitefield. Isso é em relação ao Evangelho ser a grande motivação para crescermos em santificação. Então, a citação de George Whitefield. Ó fiéis, o meu coração está dilatado para convosco. Olhe bastante e viva no bendito Jesus. Então vocês irão viver e agir cada vez mais por Ele. Sejam gratos pelo que vocês receberam, mas estejam procurando continuamente por novas descobertas do seu amor e novas receitas da graça celestial, até que vocês sejam chamados para contemplar este Cordeiro de Deus na glória. Me desculpe, mas eu tenho que parar por aqui e fazer um comentário sobre uma frase. Novas receitas da graça celestial. Eu não escuto as pessoas falando mais muito assim, mas isso é o que nós precisamos. Cada vez que você e eu enxergamos uma deficiência em nós, na nossa pregação, na nossa piedade, na nossa motivação, na nossa conversa, ou talvez uma tarefa que foi colocada diante de nós, que é muito grande para nós. Isso requer algo mais de nós do que nós sabemos que possuímos. O que nós devemos fazer? Clamar por novas receitas da graça celestial. Paulo disse que ele trabalhou mais do que todos os outros apóstolos, mas então ele disse que não era ele, mas foi a graça de Deus trabalhando nele e através dele. Você entende o que isso significa? Nós podemos nos tornar algo, então, assim, diferente do que somos. Se somos fracos, podemos nos tornar fortes. Se estamos confusos, podemos nos tornar claros. Se tivermos medo de nos tornarmos ousados, não por uma obra da carne, não para ser como um relógio que você dá corda e depois perde a corda, mas em oração secreta, implorando, clamando por cada vez uma porção, uma receita maior da graça celestial. Nós somos ordenados a fazer isso. Isso são mandamentos e são promessas de Deus para nós cumprirmos. Ó irmãos, sejam encorajados, se deem à oração. Cada obstáculo, cada necessidade, cada coisa que vier contra você, cada montanha, você deve escalar, você deve levar e ir primeiro na câmara e clamar por porções e receitas maiores da graça celestial e maiores manifestações da vida e do Espírito em poder em você. Agora, antes de chegarmos às citações, eu tenho uma pequena introdução aqui que eu escrevi para preparar vocês para a citação de Calvino. Deixa eu apenas ler, e ao ler eu vou em frente e vou comentar. O poder transformador do Evangelho, não apenas posicionalmente, você entende? Isso transforma a nossa posição diante de Deus. Efésios 1 é um testemunho disso. Mas não apenas transforma a nossa posição, transforma a nossa pessoa, o nosso caráter. Sim, é para toda a vida, e às vezes é lento e tedioso, e às vezes é 2 passos para frente e 3 passos para trás. Mas observe que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação. Não apenas justificação, mas santificação, levando à glorificação. O poder transformador do Evangelho não apenas informa a mente, mas também move o coração. Muitas vezes a nossa motivação fica muito aquém do nosso conhecimento, de modo que achamos difícil acompanhar o ritmo ou andar de acordo com os mandamentos que conhecemos. Mas o Evangelho atua no coração, desperta a nossa afeição por Deus e nos conduz à obediência. Isso é tão importante para você enxergar. De novo, eu vejo um povo que frequentemente está atormentado pela realidade. Que não amamos a Deus como deveríamos. Então eles recorrem a todo tipo de truque, de alguma maneira, para sustentar ou ter o seu amor. Mas nada disso funciona. Ou pode funcionar por um dia, mas então você desacelera. Queridos irmãos, queridas irmãs, veja, o que nós precisamos é de uma maior revelação de Deus em Cristo. Não de alguma experiência mística.
mas a iluminação do Espírito Santo na nossa mente enquanto estudamos as Escrituras. Quanto mais você enxerga Ele, se você nasceu de novo, mais as suas afeições vão crescer e vão puxar você junto. Quanto mais compreendemos a obra redentora de Deus em nosso favor, mais a nossa paixão será acesa e é mais provável que a nossa devoção exploda em chamas. Eu posso me lembrar 3 momentos diferentes na minha vida. Uma é quando eu vim pela primeira vez para um tipo de conhecimento. Foi que quando Cristo morreu naquela cruz, que Ele sofreu a ira do Deus Todo-Poderoso por mim, que me surpreendeu e continua a me surpreender até hoje em dia. Isso me controla. Então eu me lembro de outras coisas, aprendendo. Eu me lembro do meu estudo no Getsemane, sobre o Getsemane. Eu passei meses no Getsemane estudando e lendo os antigos, os reformadores, os puritanos, exatamente o que aconteceu ali. Quando ele disse, passa esse cálice de mim, passa esse cálice de mim. A realidade do que aconteceu naquele evento, a realidade do sofrimento dele, que manifestou o seu amor, se apoderou de mim e me segura até hoje em dia. Eu me lembro de estudar no livro de Hebreus, capítulo 10. Eu gastei provavelmente 2 ou 3 meses e meio naquele capítulo, porque me pareceu assim, me consolidar, me reunir em todas as coisas ali, o que eu já sabia sobre a história redentora, e demonstrou ser como as Escrituras são, uma tapeçaria que nenhum homem jamais poderia teçar ou juntar ou me agarrar. O que eu aprendi sobre a redenção de Deus e o seu plano redentor em Cristo naquele capítulo, é disso que nós estamos falando. Isso é o que nós precisamos. Isso é o que você precisa como o ministro de Cristo, mas isso também é o que o povo de Deus precisa desesperadamente. Eu temo que muitos estão morrendo de fome em pequenos sermões de 20 minutos, baseados em princípios. Eles são chamados de coisas práticas, mas nada mais são do que psicologia secular batizada com o nome de cristianismo. Queridos irmãos, vocês não precisam olhar para fora do livro. Entre no livro e leve eles a Cristo, alimente eles com Cristo. Os grandes santos da história da igreja não eram de nenhuma origem melhor do que todos nós, pois todos os crentes nascem com a mesma corrupção moral e são renovados pelo mesmo Espírito. Você percebe? Paulo, o apóstolo, trabalhou. Agostinho, Calvino, Spurgeon, eles nasceram, todos eles, da mesma linhagem. Como nós nascemos, todos nascemos com a mesma corrupção moral. E ainda assim, era o mesmo Espírito que nos regenerou eles. Isso deve te dar esperança. Isso deve te dar uma grande esperança. Mas isso também deve levar você a fazer uma pergunta. Por que nós dois somos regenerados do Espírito e nos mostra assim, diferentes níveis de elevação? Bem, antes de tudo, você precisa perceber que existem diferentes vocações e dons. E alguns chamados e dons parecem mais espetaculares do que outros. Eu conheço homens que estiveram muito escondidos e cujos ministérios não parecem tão espetaculares e a pregação deles não parece tão poderosa. Ainda no dia do julgamento, tudo será revelado e nós veremos que eles eram poderosos no reino de Deus. Então, precisamos ter cuidado quando julgamos. Mas se procurássemos por uma razão para a distinção entre aqueles que têm um zelo tremendo e aqueles a quem falta zelo, eu teria que dizer que não é o caráter deles, não é que eles começaram em uma linha de partida diferente da nossa, não é que eles foram regenerados de uma maneira melhor, é só que eles viram mais de Cristo, eles enxergaram mais de Jesus Cristo. A grande distância entre a devoção excepcional deles e a nossa é simplesmente o conhecimento maior da cruz. Da cruz. Você acha que se você tivesse a mente de um arcanjo, sim, a língua de um serafim, em 1 bilhão de anos, você poderia exaurir a glória da cruz
para que não houvesse mais nada para você pregar? Eu sei que você não pensa assim, mas se você pensasse assim, você seria um tolo. Ó, queridos irmãos, nós precisamos de um conhecimento maior da cruz, do Evangelho de Jesus Cristo. Quanto mais conhecermos a Cristo, agora, quando eu digo quanto mais nós conhecermos a Cristo, eu quero que vocês vejam isso. É tipo uma maneira hebraica, que a palavra é transportada do grego. Essa palavra não é mais do que simplesmente conhecimento factual. Agora, me escute com muito cuidado, especialmente vocês jovens ministros. Não é menos do que conhecimento factual. Se você não tem conhecimento bíblico, profissional, factual, pode esquecer da sua devoção. Porque a devoção real é baseada na verdade, não na experiência. É baseada na verdade. Então, conhecer a Cristo requer que você conheça os fatos, as proposições das Escrituras. Mas é mais do que isso. É mais do que isso. É intimidade, é relacionamento. Como isso é cultivado? Através da oração. Não apenas estudando a palavra para pregar, mas estudando a palavra para você mesmo, para se alimentar dele, para se encontrar com Cristo, para falar com ele, para caminhar com ele, para falar com ele. Agora, eu tenho que dizer isso porque vocês vão experimentar isso mais cedo ou mais tarde, que não é apenas oração, mas muitas vezes a oração no contexto das circunstâncias é algo preocupante. Todos aqueles ventos fortes que escolheríamos evitar são os próprios ventos que nos levou a Cristo. Acho que foi o Spurgeon que disse que iria louvar as ondas que o lançaram sobre a rocha de Cristo. Quanto mais conhecermos a Cristo, o que Ele fez e o que Ele realizou em nosso favor. Essa é uma palavra, jovem pregador, que eu quero ouvir mais. Completamente. Completamente. Não o que Ele fará, embora seja maravilhoso, mas o que Ele fará e vai fazer é baseado no que Ele realizou. O que Ele realizou. A redenção para o seu povo. E nada precisa ser adicionado a isso. Então, quanto mais conhecermos a Cristo, o que Ele fez e o que Ele realizou em nosso favor, mais seremos motivados e transformados. Sim. Sim. Eu sempre digo isso quando eu estou ensinando sobre casamento, o que a minha esposa precisa. Ela precisa de um marido melhor. O que os meus filhos precisam? Eles precisam de um pai melhor. Eu não disse outra coisa, eu disse melhor. O que significa? O presente maior que eu posso dar aos meus filhos e para minha esposa é ser um homem conformado à imagem de Cristo. E um homem que fala de forma alta e frequente a respeito de Jesus Cristo. É isso que eles precisam. O que a sua igreja precisa? O que a sua igreja precisa? Bem, eu posso te dizer muito que ela não precisa. Eu posso te dizer o que é necessário. Precisa que você seja um pregador melhor. Precisa que você esteja mais conformado com a imagem de Cristo. Precisa que você seja mais preenchido com a unção e a verdade. A sua igreja precisa que você ore. A sua igreja precisa que você estude as Escrituras e viva as Escrituras. O que o mundo precisa de você? A mesma coisa. A mesma coisa. Os homens e mulheres que tiveram maior impacto neste mundo foram aqueles que alcançaram maior conformidade com a imagem de Cristo, que viram em um grau maior, não fisicamente, mas nas Escrituras. Pelo poder iluminador do Espírito, eles enxergaram em um grau maior. E isso os constrangeu. Bem, o que começou para ser um estudo ficou apenas como um episódio. Agora já somos duas e ainda temos mais 2 citações pela frente. Então veremos isso no próximo episódio. Como o Evangelho motiva a nossa santificação. Que Deus os abençoe.